Amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, trazendo vocês aqui mais uma vez para o nosso canal Hora Teológica. Como vocês estão? Tudo bem? Trazendo essa dica de leitura aqui fantástica, uma obra que já é antiga, mas que vale a pena realmente relembrar o quanto é valiosa essa obra aqui, principalmente pelo autor que escreveu essa obra, que é muito conhecida, tem muitas obras traduzidas, muitas obras de referência no mercado. Antes de a gente entrar nesse review, dá aquele like, aquela curtida do nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho nas redes sociais, nos seus grupos, seja no Instagram, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp e até nos grupos da sua igreja. E também aciona o sininho das notificações. Você vai apertar o sininho, vai abrir aquelas 3 abas, a primeira opção de todas você aperta, para não perder nenhum conteúdo do nosso canal, ok? E lembrando também, quem quiser seguir a gente lá, algumas obras que nós estamos postando que não vêm para o canal, porque são muitas, são lançamentos, outras obras também raras, outras obras interessantes para edificação e também estudo dos irmãos, lá no nosso Instagram. Só seguir a gente lá, hora_teológica, ok? Vamos para o review? A obra, que é essa aqui, um tesouro, irmãos. Unidade e diversidade do Novo Testamento. Um estudo das características dos primórdios do cristianismo, da editora Academia Cristã. O autor James Down, que o autor faleceu há pouco, já tem um tempo, né? Ele faleceu, e era um autor metodista, no caso acadêmico, de grande envergadura, sem dúvida algumas obras dele são grande referência, merece realmente uma atenção para a sua pesquisa. Essa obra aqui ela tem praticamente o quê? É bem extensa, irmão. Já tem quase 700 páginas aqui, ó. 693 páginas. Vou baixar aqui a câmera para a gente conseguir acompanhar aqui um review com mais detalhe. Vamos lá. Vamos para o sumário, vou tentar ser o mais breve possível para a gente fazer uma leitura rápida. Aqui você tem prefácio, né? Apresentação à terceira edição. Lembrando que essa obra aqui é de 2009, tá? Um olhar retrospectivo, por que uma terceira edição? O capítulo ausente, parte 2, conclusões e reflexões finais. Apresentação à segunda edição. Capítulo 1, introdução. Ortodoxia é um conceito significativo dentro do período do Novo Testamento? Vamos ler um pouquinho sobre essa parte. Primeira parte, unidade na diversidade, querigma ou querigmata. Capítulo 2, introdução, querigma de Jesus, o querigma em Atos, o querigma de Paulo, o querigma de João, no caso, proclamação, né? Conclusões. Capítulo 3, fórmulas confessionais primitivas. Aí você tem aqui, ó, Jesus é o Filho do Homem, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Senhor, os lugares vivenciais das fórmulas confessionais primitivas. Conclusões. Capítulo 4, o papel da tradição. A tradição dos anciãos, tradições das comunidades primitivas, tradições a respeito de Jesus. Conclusões. Aí você vem aqui no capítulo 5, o uso do Antigo Testamento, a exegese judaica no tempo de Jesus, exegese cristã primitiva no Antigo Testamento, citações Pesher, princípio de interpretação, capítulo 6, conceito de ministério, introdução, Jesus e seus discípulos, ministério da comunidade primitiva, o ministério das igrejas paulinas, em direção a Inácio, a alternativa joanina. Capítulo 7, padrões de adoração, você tem aqui diversidade de atitudes e de formas, hinos cristãos primitivos, panliturgismo. 8. Sacramentos. Aí vem aqui batismo, a ceia do Senhor, sacramentos no quarto evangelho. Conclusões. Capítulo 9, espírito e experiência. Cristianismo entusiástico, experiência religiosa de Jesus, a experiência religiosa de Paulo, caminhos divergentes. Conclusões. Capítulo 10, Cristo e Cristologia, a continuidade entre o Jesus histórico e o Cristo querigmático. Um Jesus, muitos Cristos. Muitos Cristos? A pergunta, né? Segunda parte. Diversidade na unidade, cristianismo judaico. Quão ortodoxo era o cristianismo palestinense? O cristianismo judaico dentro do Novo Testamento, adesão à lei. O cristianismo judaico dentro do Novo Testamento, exaltação de Tiago e depreciação de Paulo. Cristianismo judaico dentro do Novo Testamento, cristologia adocionista. Aqui, ó.
primeiro cisma confessional na história da Igreja, tendências gnósticas dentro do cristianismo do século I, a predisposição gnosticizante de que Paulo, o maior de todos os gnósticos, foi João culpado de docetismo ingênuo? 13. Cristianismo apocalíptico. O que é apocalíptica? Apocalíptica, mãe de toda a teologia cristã, literatura apocalíptica do Novo Testamento. 14. Catolicismo primitivo. O que é catolicismo primitivo? O desvanecimento da esperança da parousia, a expectativa iminente, a institucionalização gradual, cristalização da fé em formas estabelecidas. 15. A autoridade do Novo Testamento. Sumário. O cânon possui uma função contínua? Apêndice. Você tem aqui, unidade e diversidade, uma perspectiva neotestamentária, introdução, unidade fundamental, tensão fundamental, diversidade fundamental. Bibliografia, índice de autores, índice dos textos. A gente vai lá para a página 380, onde tem aqui, cristianismo judaico dentro do Novo Testamento, exaltação de Tiago e depreciação de Paulo. Essa parte é interessante. Se a controvérsia em Jerusalém era relativamente direta, se os conversos gentios deveriam ser circuncidados e sua resolução é amigável, o mesmo não pode ser dito em absoluto para a disputa consequente em Antioquia, onde acontece um dos episódios mais atormentadores do Novo Testamento. Se pudermos somente recuperar o quadro completo do que aconteceu ali, o qual levou a isso, o qual foi a sequela, teremos conquistado um discernimento valioso para o desenvolvimento do cristianismo primitivo. Do contrário, teremos de nos contentar em fazer o que pudermos com as pistas e indícios que Paulo nos dá. Aqui, vamos para cá. Quem estava em falta no Ocidente? A probabilidade é que a concordância mais antiga envolvida em Gálatas 2, 7 e 10, incluindo alguma resolução, possivelmente não explícito, a respeito da relação mútua de judeus e gentios dentro das comunidades cristãs mistas, provavelmente para o efeito de que os cristãos judeus continuariam a considerar a lei como obrigatória para eles mesmos. Aqui, essa parte aqui é a tensão, né, que acontece. Vamos lá. Na igreja fortemente, talvez predominantemente gentílica em Antioquia, os cristãos judeus da diáspora, sem dúvida, sentiam que era apropriado ser menos rigorosos em suas práticas de pureza ritual. Mas quando um partido de cristãos judeus chegou de Jerusalém da parte de Tiago, eles provavelmente sentiram que as posições foram invertidas e, consequentemente, esperavam-se dos gentios de Antioquia, por sua vez, exercitar sua liberdade e aceitar as leis dietéticas judaicas pelo período que o pessoal de Tiago estivesse presente. De outra maneira, seria requerido dos judeus helenizar, abandonar alguma coisa integrante de sua fé, alguma coisa que seus ancestrais resistiram até a morte. Eles ameaçariam todo o entendimento cristão judaico do cristianismo como um judaísmo cumprido. Com efeito, ameaçariam a própria existência das comunidades judaicas dentro da Palestina. Aqui aquele conflito que Paulo tem contra os judaizantes, que a questão aqui todo mundo sabe, né? Já fiz uma leitura em outros textos, em outros livros, sobre a questão de não os cristãos, gentios, não eram considerados cristãos por fazer parte da questão da descendência de Abraão, justamente por não cumprirem as leis dietéticas, a guarda do sábado, né, as festas e tudo mais. O problema aqui é que, no caso aqui, o Jim Dunn coloca que esses judaizantes que entraram ali na comunidade, comunidades cristãs gentílicas, aqui o Jim Dunn diz que são pessoas que vieram da parte de Tiago. Né? Alguns até sustentam essa posição, alguns não. Onde você tem o Udo Schnelli falando também sobre isso. E que os judaizantes, pelo fato de não aceitarem que as questões de doutrina que Paulo passava para a igreja da Galácia, no caso onde teve esse conflito, no caso, diferenciava daquilo que os judeus tinham como doutrina, os seus ritos, né? A questão das guardas das festas, do sábado e tudo mais. Mas é interessante que ele aponta aqui que eram irmãos vindo da parte de Tiago, né? Vindo de Jerusalém. Tem outra parte aqui sobre ortodoxia. Aqui, a questão, ortodoxia. É um conceito significativo dentro do período do Novo Testamento.
Há um problema imediato com os termos ortodoxia. Implica que uma distinção clara pode ser feita em verdade e erro. A ortodoxia implica que há uma fé pura, não contaminada, um ensino correto. Todas as variações disso, então, a um só tempo, são heréticas em maior ou menor grau. Na forma de uma antítese simplista, ortodoxia significa a verdade absoluta de Deus revelada à Igreja, e heresia denota qualquer desvio dessa fé única e claramente definida. Disso resultam dois problemas. Aqui, ó. Eu vou até resumir aqui. O primeiro, um problema teológico, o problema da interpretação, resumindo na pergunta: qual ortodoxia? Um fato simples é que não há nenhuma ortodoxia única no cristianismo moderno. O conceito de ortodoxia no cristianismo do Ocidente é muito diferente daquele predominante entre os cristãos orientais. Ou seja, aqui está tratando a questão moderna, onde há muitas igrejas, muitas doutrinas. Qual é a verdadeira doutrina? Qual a ortodoxia verdadeira? Cada um rola para si que Cristo está conosco, Deus está aqui, a doutrina verdadeira é nossa. Na verdade, todo mundo tem uma certa falha, né? O segundo problema acerca da mesma ideia de uma ortodoxia cristã é que fornece a pauta para o presente estudo. Um problema na história. Já havia de fato tal ortodoxia? Uma única fé claramente definida que separava a cristã da herética? A resposta adicional de dentro do cristianismo tem sido de que havia sim. A visão clássica a ortodoxia que sempre houve uma fé única e pura, retrocedendo diretamente aos apóstolos, que a igreja tem guardado o ensino de Jesus e dos apóstolos imaculados, ou seja, a heresia jamais vem antes da ortodoxia. O que nós temos hoje são reflexos de uma verdadeira ortodoxia que não temos nem perto daquilo que os apóstolos ensinavam. Em tudo que vem depois, que vem variação, de imperfeição da doutrina, é contado como uma questão de heterodoxa, né? Ou não ortodoxia pura. Então é muito interessante. Ninguém pode chegar e falar que os gnósticos ou os docetas, outros segmentos heréticos vão arrolar para si que são, não, nós somos a verdadeira ortodoxia. A ortodoxia é sempre a primeira. O reflexo, a origem, as derivações sempre vão ser heréticas, heterodoxas, não puras. Ele vai até tratar a questão aqui de João também, se a questão de João aqui, a doutrina do Evangelho de João era realmente ortodoxa, né? Quem pode se dizer hoje ortodoxo? Então tem alguns debates, questões interessantes que o James Dunn coloca pra gente aqui. Tá aí, irmãos. Mais uma obra sensacional para vocês, Unidade e Diversidade do Novo Testamento da Academia Cristã, James Dunn. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, no link da descrição, que ainda está em tempo, se eu não me engano, não estou fazendo aqui propaganda, porque não estou ganhando nada para isso, mas só para facilitar os irmãos. Tenda Gospel, Livraria com Cristo, acho que Ebenezer, estão com essa obra aqui com um preço sensacional que assim não vão encontrar em outro local. Enquanto estiver disponível, né, os irmãos procurem lá que vai conseguir achar. Tá bom, irmãos? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.